Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os hábitos, esses hábitos que estão destruindo sua prioridade com Deus, sua vida espiritual, estão te afastando do Criador, de Jesus Cristo, a quem a gente precisa entregar a nossa vida, viver cada dia em comunhão, com amor. E cada um deles você pode estar cometendo. Minha função é te mostrar e te ajudar a lidar com cada um deles. Então, eu acredito que vai ser um vídeo muito importante, principalmente se você tiver cometendo cada um deles, ou pelo menos um ou outro, mas eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te edificar bastante. Então, vamos aqui para esse mapa mental que eu fiz para ajudar a entender quais que são esses hábitos roubando sua prioridade com Deus. E o primeiro deles é um que eu confesso para você, eu confesso que era uma dificuldade profunda. E eu negligenciava ele demais, eu achava que estava tudo bem, tá cometendo isso, tá, né, tendo essa prática. Só que ele é extremamente prejudicial, que é o hábito de orar deitado ou até barra dormindo que eu coloquei. Porque o que que acontece? Eu acordava de manhã cedo ali, né, sei lá, 6, 7 horas da manhã e aquele sono, mas eu pensando, eu preciso ter o meu devocional, meu tempo com Deus ali precioso e sagrado. Só que em dias frios, por exemplo, eu não queria sair da cama, inclusive tá frio onde eu moro. E é muito complicado, você pensa, pô, tá aqui quentinho, pra que eu vou sair pra orar, se eu posso orar deitado? Só que aí é o inimigo trabalhando na sua mente, né? Porque muitas das coisas a gente faz sentado, prestando atenção, seja um trabalho, seja algum tipo de, não sei, algo que a gente está produzindo, que a gente está fazendo, que a gente considera importante. Então, pô, meu trabalho, calma aí, vou entrar numa reunião. Deixa eu sentar, me trocar, prestar atenção aqui 100%, vou dar ali, vou estar dando todo o meu coração. Aí para Deus, espera, deixa eu dormir, deixa eu ficar deitado, orar mais ou menos ali. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? De eu orar, deitado e cair no sono. E não ter uma comunhão profunda e não sentir que aquilo realmente me conectou com Deus, que aquela oração realmente foi boa. Aconteceram diversas vezes e eu já tomei a decisão de não orar mais deitado. Ou sei lá, acabei de acordar e vou orar. Eu preciso levantar da cama e criar um ambiente super apropriado para esse momento. Ou, se não for o ambiente que eu criei ali, que seja numa situação onde eu já estou ativo e não mais sonolento ou com sono. Então, esse primeiro aqui, talvez você já tenha feito. Se você já fez e você parou, parabéns. E se você ainda está fazendo, eu recomendo que você pare. Porque isso já prejudicou demais a minha vida espiritual. Quando a gente olha para o segundo, é comparar a sua vida espiritual com a dos outros. E aí, obviamente, com Instagram hoje em dia, sei lá, redes sociais, isso fica mais fácil, eu entendo completamente. Só que a vida espiritual de uma pessoa, primeiro que a gente não sabe das lutas dela, principalmente se a gente só tá vendo por essas lentes da internet ou das redes sociais, a gente não tem clareza das lutas que aquela pessoa vive. Então você vê o cara no grupo de jovens orando e o grupo tá cheio e olha que homem espiritual, você não sabe os pecados que ele tem enfrentado, as dificuldades. Ou até alguém que talvez tenha mais dinheiro do que você, aí você olha e pensa, caramba, Deus só tá abençoando essa pessoa e eu não tenho o trabalho dos meus sonhos, eu não tô ganhando o quanto eu gostaria. E você se compara de novo. E essas comparações não são justas em todas as esferas da vida, essa é que é a realidade. Mas principalmente com a espiritual. Porque cada um tem seu relacionamento com Deus. E inclusive eu já vi pessoas que exteriormente estão mostrando um tipo de pessoa do tipo, olha como eu sou espiritual, eu oro, eu ajudo. E interiormente estão completamente destruídas, longe de Deus. Não estão tendo um relacionamento, uma comunhão profunda com o Criador. Elas só querem viver essas vidas de aparências externas, mostrando para os outros o quão incrível elas são e por dentro completamente estragadas. Então, toma muito cuidado com isso aqui. Você tem as suas lutas, você tem as suas dificuldades, você tem as suas convicções. Não se compara nem espiritualmente. Não faça isso, porque vai enfraquecer a sua fé, vai tirar a sua prioridade de Deus e vai colocar a tua mente, o seu foco em coisas que não são importantes.
que não vão te ajudar. Do tipo, aquela pessoa é melhor do que eu, sendo que o próprio evangelho, a mensagem de Jesus, nos coloca numa posição igual. Um dia ele amou todos os pecadores que cometeram os pecados mais absurdos de todos e aqueles que se diziam os mais corretos, mas que também eram pecadores. Então, todos somos iguais na concepção de Jesus, de Deus, obviamente, que ele chama pessoas para se arrependerem e terem um relacionamento com ele mais próximo e essas pessoas vão recolher sua recompensa. Então, é exatamente isso que a gente está vendo, né? Você vendo esses hábitos e, pera, eu quero mudar isso porque tá prejudicando a minha caminhada com Deus, deixa eu me arrepender, né? Tomar um rumo completamente diferente. Então, para de se comparar. Quando a gente olha o terceiro, transformar a igreja em entretenimento. Eu sei que tem muitas pessoas que me assistem e são anti-igreja, só que eu sempre disse, eu ressalto novamente, igreja sendo o corpo de Cristo, composto por pessoas que tenham a mesma fé. Ou seja, eu sendo cristão, tendo comunhão com os outros irmãos e nós compomos a igreja. Isso que não é um templo, eu entendo, apesar de, hoje em dia, ter uma opinião de que a gente precisa estar num lugar onde se tenham cristãos. E é difícil você encontrar esse lugar que não seja no espaço físico. Agora, se tem cristãos que realmente vivem a Bíblia e se encontram num parque, perfeito, eu já fiz isso. Se encontram em casas, perfeito, eu já fiz isso. Se tem esses encontros, ótimo. Mas a gente não pode transformar a igreja, ou seja, esses encontros de pessoas com a mesma fé, que são cristãos, seguem Jesus e o Evangelho, simplesmente num lugar de entretenimento. E existem lugares hoje que fazem isso, igrejas ou eventos, né, onde tem, sei lá, bebida, música, e tudo parece que é só uma grande festa, né, mas não se prega o evangelho de verdade, não se prega a mensagem da cruz, não se prega o amor, não se prega o que é o essencial. Lógico que tem momentos que a gente precisa curtir a vida, que a gente vai sair com os amigos, que a gente vai, não sei, relaxar. Óbvio, tudo dentro dos limites do que é estabelecido pra gente, né? Não é cometer nenhum tipo de pecado. Mas a gente também não pode transformar os momentos específicos de oração, de pregação, em só um momento pra, não sei, satisfazer as nossas vontades carnais. Do tipo, eu só quero ir na igreja porque é um ambiente legal, porque é um ambiente onde tem pessoas legais. Não se trata disso. Se trata da gente crescer espiritualmente e ser nutridos com a palavra. Crescer em comunhão, em amor, em oração, esse tipo de coisa. Então, cuidado se você está com esse tipo de hábito, com esse tipo de comportamento, tá? Mais uma vez, você pode e deve ter os seus momentos de lazer, momentos bons, não é isso, mas se trata de transformar sempre os momentos de comunhão em igreja e o entretenimento em só um momento de lazer, e não de arrependimento, de ler a palavra e de se transformar. O próximo hábito é questionar tudo de Deus, mas aceitar tudo do mundo. E isso é muito comum. Confesso que em muitos momentos eu já passei por isso. Momentos já como cristão, tá? Não tô falando aqui da época onde tudo era diferente, não. Já sendo cristão, cara, assim, questionando tudo mesmo. Pô, por que disso, Deus? Por que eu tô passando por esse momento tão difícil, tão complicado? E as coisas do mundo eu aceitava, né? Então tá tudo bem fazer isso, que eu sei que é errado, tá tudo bem fazer aquilo outro. É muito fácil a gente cair nesse engano de questionar Deus em tudo e de aceitar tudo do mundo. Hoje o comportamento que eu busco ter é de questionar essas práticas mundanas e de entender a disciplina de Deus e de aceitar ela por mais difícil que ela seja. Se aconteceu algo que eu não gostei na minha vida, ao invés de reclamar para Deus ou levar para Ele com murmúria ou reclamação, orar, Deus me ajuda a entender isso profundamente, por mais difícil que seja, e me ajuda a rejeitar tudo que eu sei que é errado do mundo. Não me ajuda a me conformar com a mediocridade, me ajuda a não me conformar com, sei lá, com a minha falta de amor, e me ajuda a entender por que eu estou passando por esse momento de vida. Então é ter essa mentalidade diferente, essa construção diferente que ajuda muito, muito espiritualmente. E é um engano, um hábito que muitos cometem, que eu já cometi, estragou minha vida espiritual e que hoje eu busco ter a mentalidade 100% diferente. Então a gente já viu os 4 aqui, ainda tem 2
sério que são tão perigosos quanto esses outros que a gente já viu. Alimentar sua mente com lixo. Quando a gente pensa na nossa mente, né? É onde tudo começa. No pensamento, e aí esse pensamento gera uma ação, e aí essa ação gera um resultado, e aí por aí vai, né? Esse resultado pode ser tão bom quanto ruim. Alimentar sua mente com coisas podres, sejam músicas, sejam filmes, assim, das mais diversas coisas, só vai te prejudicar também espiritualmente. E, pô, eu mesmo sendo cristão, já escutei uns tipos de música que eu... Assim, eu não vou falar pra você, não vou ser hipócrita de falar, não escuto música secular, entre aspas, né? Música que não são louvores, músicas que não são do meio cristão. Eu escuto no dia a dia, mas eu tenho um filtro maior. Então, já tiveram momentos onde eu tava... Inclusive, aconteceu com um amigo meu, eu tava conversando com ele e eu coloquei uma música na minha caixinha de som. E começou a tocar uma música em inglês, que o cara falava muitos palavrões em inglês, né? Obviamente. Aí eu fiquei pensando, caramba, essa música ela não é legal de verdade, né? Por que eu tô escutando ela? Não tá me ajuda, não me ajuda, eu nem gosto dela, não tá edificando em nada. E eu fui e tirei. Uma opção minha, né? E isso vai impactar, isso na verdade, você olha em várias outras áreas, não só na música, em filmes também, e é difícil ter esse filtro, né? Porque hoje em dia tem tantos filmes que você coloca, e tem cenas pornográficas, cara, um filme super simples, que era pra ser um filme de comédia, ter esse tipo de cena aí, e de novo, toda hora isso acontecendo. Então eu tenho um filtro maior, obviamente que não dá pra ser perfeito, às vezes eu vou ver um filme... Pô, que é super aclamado pela crítica, que tem um enredo, uma história super bem construída, e vai ter uma cena ou outra que pode me prejudicar? Tem, mas aí depois eu né, tento fazer o meu trabalho com Deus, enfim, não deixo isso me prejudicar. Mas tudo que entra pela nossa mente, a gente tem que ter essa certeza de que tem coisas que vão nos prejudicar e que a gente tem que tomar cuidado com o que está entrando de verdade, sejam coisas que a gente escuta, coisas que a gente vê também, né? Esses são os sentidos mais que a gente mais tem vívido, né? Tanto da visão quanto da audição. Então, toma cuidado com isso aqui. O que você está alimentando a sua mente, tá? E agora, o último, mas não menos importante hábito, não é? Para você tomar muito cuidado, que é escolher amizades que te afastam de Deus. E aqui eu entro de novo lá, quando eu falei do assunto da igreja, que muitas vezes a gente tem amigos que a gente gosta muito, que conheceu na faculdade, na escola, pessoas próximas, que a gente gosta e tem um carinho especial. Só que são pessoas que acabam levando a gente para um caminho que não é legal. Seja levando a gente para ambientes pecaminosos, que destroem nossa vida espiritual, que tiram nossa prioridade com Deus. Então uma coisa é, eu tenho um amigo que, pô, eu sempre conto os meus segredos, é um amigo de confiança, eu tenho um amigo... né, você tem vários tipos de amizades com cada intuito. Eu tenho um amigo do trabalho, onde eu falo de coisas profissionais. Eu tenho um amigo onde eu saio para os rolês, onde eu vou curtir. Só que tem amizades específicas que acabam levando a gente para ambientes que não são bons, que não edificam. E são essas amizades que eu tô falando especificamente, para você tomar muito cuidado. E é muito doloroso o processo de você ir se afastando dela aos poucos, mas é para um bem maior. E tem aquela frase super famosa, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, só que ela é muito verdadeira, muito verdadeira mesmo. Você pega, assim, os hábitos, os pensamentos, os costumes das pessoas que você mais anda. Espiritualmente não é diferente. Se você andar com descrente, você vai se tornar mais parecido com esse tipo de pessoa e por aí vai. Então toma muito cuidado com as amizades que você escolhe, principalmente aquelas que você percebe que te afastam de Deus. E se você tá com dificuldade em cortar a relação com elas, ora sobre isso, pede a ajuda de Deus. Se você quiser, coloca aqui nos comentários essas dificuldades, não só essa, mas também os outros hábitos que você tem enfrentado. Ou se você já passou por eles e não tem mais essas dificuldades, parabéns, coloca seu depoimento aqui, também vai ser muito bom saber. Espero que tenha feito sentido tudo isso que a gente conversou, cada uma dessas práticas, né? Eu oro para que você entenda elas e fuja imediatamente, tá? Para você voltar a ter sua prioridade com Deus e ter essa comunhão profunda com o Senhor. Eu sei que muitas delas são difíceis no primeiro momento,
mas a ideia é que você aos poucos vá se desfazendo e criando hábitos melhores. Se você gostou desse vídeo, eu te incentivo a deixar um like. Também se inscreve porque me ajuda muito aqui no YouTube. Você vai receber outros conteúdos como esse também. Vou deixar esse mapa mental na descrição para você recordar, enfim, poder voltar nele depois. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!